Olá, boa tarde! E hoje é o nosso último dia da Onda Encantada do Guerreiro. E hoje é, por acaso, o meu quinversário Estrela Cósmica Amarela. Vamos esperar agora aí outra estrela cósmica chegar, uma artista maravilhosa. Então aí, vou aproveitar e falar o mantra Kim de hoje, Kim 208, Estrela Cósmica Amarela. Persevero com o fim de embelezar, transcendendo a arte. Selo o armazém da elegância, com o tom cósmico da presença. Eu sou guiado pelo poder do livre-arbítrio. Chegou aí a nossa querida estrela cósmica, outra agente 208. Vou chamar a nossa querida amiga. Porque eu gosto de chamar, porque eu sou dessas. Olá, Chamo pra live mesmo. boa tarde, Aviãozinho, Carla. oi, querida. Tô chamando o pessoal pra live, que eu sou dessas de chamar, de mandar aviãozinho para todo mundo, para lembrar para vir assistir a gente. Muito obrigada. Arro, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Por estar aqui com vocês, eu agradeço muito. E boa tarde para todo mundo, né? E que dia lindo, né, Carla, para nós. Que dia, tentando harmonizar o dia Que desde da hora dia! que você acorda. É um dia lindo, né? É muito gostoso fazer Sim, quinversário, sim. às Eu vezes estava mais de uma vez pensando, por eu ano, né? olhei no sincronário e falei assim, nossa, o que eu farei no dia 12? E fui consumida pela rotina e tal, e acabou passando, né? E hoje, era que você falou assim, não, vamos fazer assim live, vamos? Eu falei assim, tá aí a resposta, é isso que eu devo fazer hoje no meu aniversário, falar sobre essa energia tão bonita que vem do nosso selo, né? Exatamente, né? Que vem do nosso selo, que acaba, né? É o final, é o espiralar de uma onda encantada muito importante, né? Que é a onda encantada do guerreiro, É, né? olha A que tá. última onda desse castelo, né? E também o nosso Kim é o Kim do roubo do tempo, né? Então isso é uma história. Eu tentei até chamar alguém aqui para falar mais sobre isso, né? Alguém que saiba, que estude bem mais, seja mais aprofundado para falar sobre isso, sobre o roubo do tempo, mas acabou, foi muito em cima da hora, como sempre, Estrela Cósmica adoro fazer coisas em Verdade. cima da hora, né? Então acabou não dando, não sendo compatível com os horários, mas em breve vamos ter aí uma Ai, live que legal. falando sobre o roubo do tempo, né? E me conta como é que é ser essa estrela cósmica É. e trabalhar com essa arte que está Bom, aí então atrás deixa eu de me ti. Me apresentar, conta né, mais sobre isso. categoricamente. Eu me chamo Gabriela, né, descobri há pouco tempo essa questão toda da lei do tempo, acho que foi bem uns 6 meses, tá? E quando eu entrei em contato, a primeira coisa que acho que acontece com todo mundo é Uhum. assim, nossa, o que que é isso que eu tô lendo aqui? É ao mesmo tempo estranho, mas de alguma forma conhecido. E aquilo te intriga, né? Então, quando eu comecei a ler Uhum. todo o código do meu selo, eu falei assim, gente, isso faz muito sentido.
E conforme eu fui martelando, depois Uhum. que eu tive o primeiro contato, fui diluindo isso nas minhas experiências, eu falei assim, nossa, então é por Uhum. isso que aconteceu isso, é por isso que aconteceu tal coisa, né? Bom, eu sou assim, deixa eu começar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho da minha história. Eu sou formada em educação artística, né? Eu sempre fui apaixonada por arte. Eu era uma criança que literalmente desenhava nas Uhum. paredes da minha mãe. E eu sabia que a minha carreira tinha que ser voltada para a arte. E quando eu fui fazer a faculdade, eu me inscrevi para o bacharel em artes. Só que não formou turma. A segunda Uhum. opção que restou para mim, então, para continuar esse curso, era fazer a licenciatura. Eu falei assim, então vamos lá, né? Mas eu não sei se eu vou ser boa professora. Eu era muito tímida. E conclusão, acabei a minha faculdade, amei tudo que eu fiz. Tive certas dificuldades com as matérias mais voltadas para a área da educação, mas também desenvolvi. E quando eu saí, eu fiquei um tempo parada, né? Pintava quadros, fazia as minhas artes, né? Mas não como um ofício. E, e aí que foi o grande pulo do gato quando eu entrei em contato com o Código do Tempo, que eu falei assim, então era exatamente para me harmonizar que eu entrei nessa profissão. Porque quando eu comecei, eu fiquei 13 anos como professora. Me desliguei esse ano. E assim, eu aprendi a amar a educação. Só que ainda estou dando um tempo para mim para ver crescer outras coisas da minha vida, né? E quando eu entrei em contato com a Lei do Tempo, eu falei assim, nossa, então toda a dificuldade que eu enfrentei ao entrar numa sala de aula, a falar para muitas pessoas, a explicar aquilo que eu estava aprendendo para dar aula e tal, então é exatamente ali que eu tinha que me harmonizar. E a hora que eu li isso, né, no código do tempo, eu falei assim, gente, então o que eu estava batendo de frente, que era harmonizar e transformar a educação, não consegui do jeito que eu queria, mas eu fiz uma outra harmonização que foi dentro de mim. E hoje eu vejo tanto que eu me desenvolvi nessa esfera, né? Eu falei assim, nossa, hoje eu já não tenho dificuldade de estar falando em público, visto que eu estou aqui também com você, né? Hoje eu não tenho, assim, foi desenvolvido de uma outra forma esses traquejos, né? Essas dificuldades que eu tinha. E eu sinto que desde o começo eu sempre tentei me harmonizar, né? Ora harmonizando fora, ora harmonizando dentro, né? E principalmente dentro nos últimos anos, que aí eu passei por um processo de autoconhecimento, fui para o lado das terapias, estou me formando como arte terapeuta. Então, assim, é a minha praia. Eu Ai, falei que assim, eu tenho lindo. que continuar na área de artes. Vamos mudar de profissão? Vamos, mas então vamos procurar uma que continua nesse caminho, porque é o que eu, assim, que eu nasci para fazer, né? E foi assim que eu Uhum. comecei a entender o meu selo. E eu falei assim, nossa, eu não posso largar a arte, senão se eu largar a arte, metade de mim tá indo, né? Então, hoje em dia eu faço assim, mandalas, artes Uhum. vibracionais, que eu também fui para a área de terapia vibracional. E eu vejo também que o meu Uhum. selo, que eu encontro bem no meu dia a dia, é essa abertura que eu tenho para ver as coisas de uma outra forma. Eu brinco muito assim, que eu falo assim, nossa, acho que eu pareço uma criança, né? Porque eu vejo as coisas, eu fico mirabolando, mil usos que dá para ter com aquela coisa, mil formas que, né? E eu brinco com a minha filha, uma filha de 5 anos, que parece, eu com ela, parece que nós duas temos 5 anos, porque a gente fica, a gente vai dando corda para a imaginação e vai criando, né? Então, eu vejo essa força do meu selo cada vez mais estando presente na minha vida. Que antes, assim, você estava vivendo, você estava desenvolvendo, mas você não tinha Uhum. essa referência. Hoje eu tenho. E eu acho isso magnífico, porque casou de uma forma Sim. que as terapias, as outras terapias, a terapia, traz informação, traz, mas isso traz, é como se fosse um mapinha mesmo, né? Um mapa, uma orientação, e
e vai juntando, né? Que eu vejo que eu tinha uma coxinha, vários pedaços, na verdade, de retalhos. E a lei do tempo com o meu selo foi a costura que faltava, sabe? Eu sinto isso. Apesar de estar bem, assim, tô começando ainda, Uhum. né, a estudar a lei do tempo, não tenho muito conhecimento, mas assim, eu tô mergulhando e sentindo o meu selo. E... É por aí que começa, né? É a gente querer descobrir qual é Uhum. que é o nosso lugar na fila do pão, né? E quando tu começa a descobrir, então começa ali, no Kim, descobrir o teu selo, e aí tu vai começando a olhar, vai começando a ver a beleza daquilo, a elegância daquilo, as sincronicidades que aquilo traz, né? Então, quando tu dá uma volta no castelo, né? Quando faz 52 anos, tu dá uma volta, a tua primeira volta no castelo, né? Do destino, e ali tu incorporasse toda a tua família cósmica, né? Tu já passasse, transitasse naqueles selos da tua família, então é muito legal e tu começa a olhar aquilo e começa a ver que aqueles números fazem muito sentido, né? Hoje, por acaso não existe, né? Por sincronicidade, eu fui olhar porque eu sempre tive muita ligação com o dia 12 do 12, muita ligação. E aí eu vou dar uma olhada aqui para ver qual era o selo que eu estava transitando no dia Uau. 12 do E aí? 12 do 2012. E aí eu fui ali ver e eu descobri que era o É espelho, o espelho ressonante, antípoda, né? né? Então, e que é da nossa, Ah, é. né, o Perfeito. nosso antípoda Espelho é o cósmico. espelho cósmico. Nosso Uhum. antípoda perfeito é o espelho cósmico, mas é a nossa antípoda, né? Então são momentos se tu começar a olhar e estudar esse castelo do destino, quais são os quins que tu estavas transitando com tantos anos, tu começa a encontrar tanta sincronicidade, tu consegue voltar e essa é a grande sacada da viagem no tempo, né? Tu consegue voltar lá naquele tempo e hoje com uma ferramenta que foi deixada para a gente pelo Dr. José Arguelles, que se chama Sincronotron, Uhum. né? Uma ferramenta avançada, né? Da lei do tempo, né? Tu consegue fazer essa viagem no tempo e muitas vezes ir lá num momento traumático e Uhum. ressignificar aquilo. Então, assim, usando a lei do tempo como terapia Uau. para ressignificar traumas, whatever, coisas que têm acontecido contigo e chegar lá e tu consegue curar Uhum. aquilo. Então, acho isso algo muito grandioso que a gente tem na mão. Uma das coisas muito grandiosas e fora as outras, porque eu digo que é Sim. como virada de página é um uau, né? Então, assim, tu começa a desvendar e serve como uma ferramenta muito grande de autoconhecimento, né? E também serve como uma ferramenta não, como um Uhum. estudo muito científico. É Uhum. científico, né? A lei do tempo, ela tá para a gente como a lei da Uhum. gravidade, ela foi descoberta 33 anos atrás, ela foi codificada. Então é algo muito novo. Então a Sim. gente precisa passar isso para frente, né? E aí, como estrelas cósmicas, né? Também passar isso para frente, porque primeiro tempo é arte, né? Depois estrela cósmica e o nosso Kim é o Kim do roubo do tempo, que a gente vai fazer esses piraladas assim, vamos escolher viver ainda nesse Uhum. modelo, né? 1260, né? A gente está tendo a oportunidade hoje Uhum. de repensar sobre isso, né? E de Sim.
subiu uma oitava, né? Então, essa é a nossa grande oportunidade de hoje. E nós, como estrelas cósmicas também, eu vejo muito isso, de passar isso para as pessoas com elegância, com uma coisa Leve, né? branda, uma coisa Uhum. divertida, uma coisa leve, né? Não impondo nada para ninguém, e sim mostrando isso com arte. E aí a Uhum. arte, quando eu falo em arte, é a arte que tu faz, mas também a arte Sim. de viver e a arte em qualquer coisa que a gente vê na vida, né? Até na sombra tem arte, até na A coisa que a gente própria julga que natureza é é pura arte, feia, né? tem beleza, né? Então essa é eu acho, a natureza é pura arte e aí não tem distinção, né, do que é feio ou de que é belo, porque isso é a gente, são as nossas lentes Exatamente. que colocam esse tipo de julgamento, né? O que é feio, o que é belo. Tudo Exatamente. está em harmonia, tudo é perfeito, né? Então, assim, essa sim é uma grande descoberta que eu fiz com a lei do tempo. E a grande descoberta que eu fiz é que até eu ter consciência e relembrar, porque isso a gente está relembrando, porque nós já vivemos em algum momento, né, lá atrás, né, num tempo natural, né, fomos climados assim porque nós éramos, O sistema, né, né? nós não estávamos dentro dos parâmetros, né, que foram colocados aí numa sociedade, mas hoje a gente consegue É. enxergar isso e não ter mais medo de falar, de colocar para fora, né? Agora há pouco eu estava vendo um pedaço de uma live e elas estavam falando justamente sobre isso, né? Porque quando muitas vezes tu chega com essa novidade, né? Novidade, chega aqui mostrando para os outros com elegância que pode ser diferente, muita gente te chama Uhum. de maluca, né? Não acredita, faz chacota de ti e vai e por aí vai, né? Mas Uhum. a Eu acho que gente não já pode meio ter que medo passou a hora da disso, gente ter medo, né? porque Porque hoje já estamos com isso há 30 anos nas mãos, mais de 30 anos. Então eu acho que está na hora da gente fazer alguma coisa com essa informação que a gente recebeu, exato, né? Então passou da hora de ter medo, agora assumir com cara e exato. coragem e aos poucos passando isso, sabe? Que eu acho que as pessoas se assustam porque é algo que empodera muito e o poder assusta, né? Eu acho que assusta Uhum. mais até a pessoa Assusta. ver que ela tem toda aquela força dentro de si do que assim medo de se aprofundar nisso. Acho que não é nem bem isso, né? Então acho que passou do tempo da gente ter medo. Acho que a gente tem que ir com a cara, a coragem, e assim, né, como o nosso próprio selo pede, né, trazer isso com leveza, elegância, para cada vez Uhum. mais isso tá diluído no cotidiano das pessoas, né? Não é uma coisa para ficar distante. Eu vejo assim, quanto mais eu uso isso, Uhum. eu olho para isso, mais sentido eu vejo de que ele esteja no dia a dia, né? E eu já tive em Uhum. contato assim com o livro do Sinconotron, porque quando eu absorvi essa informação, eu fiquei doida atrás, eu comprei todos os livros e falei assim, eu vou estudar. Mas eu peguei um e eu fui folheando. Aquele. Esqueci o nome agora, é o primeiro que fala um resumo da história do tempo. Esqueci agora, sincronicamente. Não, não é. Sincronicamente até o. Exatamente. Eu comecei a ler esse livro, Acessa o falei assim, seu teu eu fui ser com muita fome. multidimensional. E eu falei assim, não, mas aqui não é para ser devorado, aqui é para ser degustado, né? Então eu meio que fui com outro olhar. E é isso que me ajudou. Mas a hora que eu vejo assim, quando eu tô, eu falei assim, gente, o que é Uhum. isso? Eu olhei para aquilo e falei assim, eu quero aprender isso. Talvez não agora,
porque eu ainda estou bem no começo, estou engatinhando, né? Mas eu vi o poder daquilo, porque eu estudo bastante geometria sagrada e eu vi muito, muito assim. A hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, meu, isso é geometria sagrada de uma outra forma, né? E a hora que tu fala isso, né, do poder dessa ferramenta de curar trauma, eu falo assim, meu Deus, como que a gente se afastou disso tudo? Porque isso já estava, né? E é uma forma da gente fazer a viagem no tempo. E não tem nada de, não tem nada, não é. As pessoas às vezes ficam um pouco reticentes, com medo de como é que tu vai entrar, que tu vai fazer, tal. Não, é tudo muito simples, é tudo muito leve, né? E uma coisa legal é eu vim lá da Nova Terra há pouco tempo atrás, um mês e pouco atrás, e fiz a formação Uau. de terapeuta sincronotron. E uma das colegas que foi com a gente tem um grupo de estudos, e por falar em geometria sagrada, ela está fazendo geometrias que tu olha e tu diz, Nossa. uau, o que é isso? Não, elas são Nossa, você precisa me pentadimensionais, elas mostrar. Eu saem do quero conhecer papel. essa pessoa. Consegue olhar para elas, tu consegue olhar Uau. para elas o negócio vem. Então, assim, e é uma coisa que ela usou a arte dela naquilo, e é uma coisa que vem com ela, que vai chegando. Então, a gente consegue desenvolver as nossas, os nossos dons e talentos dentro daquilo. E é muito bonito. É muito bonito de ver, assim, as pessoas que agarraram aquilo e disseram, eu vou Uau. realmente fazer arte com isso aqui, sabe? E eu vejo assim, eu fico toda arrepiada de falar que eu vejo que sim, aquilo ali era é o que é para ser, né? Com a pessoa que tem que ser e aquilo vai chegando, né? E o quanto aquilo que ela está desenvolvendo e tudo aquilo que a gente desenvolve, porque a partir do momento que tu recebeu a formação, tu começa a receber informações que tu vai desenvolvendo outras coisas. De repente tu vai desenvolver na tua arte, vai desenvolver no teu trabalho, vai desenvolver para ti mesmo, né? De fazer as contas todo dia do sincronotron, de ativar em ti, né? De trabalhar com essa energia cristalina que é linda, maravilhosa, né? Então, assim, é Ai, realmente menina, assim, eu tô recomendo. doida assim Não pra deixe de fazer. Assim que fazer. eu terminar. É que é muito curso que a gente faz, né? Apagou minha luzinha aqui, deixa eu ver se eu acendo. É assim, é Sim. uma coisa que não dá pra. A lei do tempo, eu vejo que ela encaixou num lugar tão grande dentro de mim que ela só vai abrindo mais espaço, eu vejo. E eu me interessei demais. E ver você falando, e agora, ainda mais com Uhum. esse relato, eu falo assim, isso é algo que eu preciso desenvolver. Porque eu sinto o poder dessa lei. Eu sinto muito esse poder e eu acho que eu só tem que ganhar mais espaço, sabe? Na minha vida e na de todo mundo. Tu sabe que foi realmente a, o que mais me chamou a atenção, né? Olhando tudo da lei do tempo, foi o sincronotron. Tipo, eu comecei a olhar, daqui um pouco eu já estava lá dentro do sincronotron, olhando como é que era, como é que não era. E aí, no primeiro momento, tu fica um pouco tentando entender aquilo com a tua Não é? mente, e ele não é entendido com a mente, ele é totalmente radial, né? E aí tu vai dizer, ah, não, para mim não dá certo, Ó, porque eu eu não gosto de também. matemática. Sempre fui uma péssima aluna em matemática. Na matemática linear, na matemática da terceira Não. dimensão.
Na matemática do Olha. sincronotron, não. Né? Então, assim, de acordar assim, ai, hoje que legal. É Primeira porque coisa que eu vou fazer é é muito meus cálculos orgânico, do né? sincronotron, Assim, se você for olhar para né? a vida não é linear. Ela é totalmente ideal e a gente fica tentando se encaixar numa Não. linearidade, num ano, num dia que vai um após o outro. Ai, é incrível como a gente tem o dom de se desconectar do que é natural pra gente, né? E eu vejo que é isso, sabe? A natureza, tudo Uhum. é radial. Você vai ver uma florzinha, ela começa toda radial ali. Não tem nada, não tem nada linear. E por que a gente tenta se encaixar tanto nessa Uhum. linearidade, né? E esse seu relato, gente do céu, eu quero, eu preciso, porque a matemática sempre foi uma incógnita para mim. E eu me encontrava onde? Na matemática. Ela ficou muito mais simples para mim quando eu fui Uhum. estudar geometria. Porque aí a geometria, ela começa, tudo começava com círculo. Uhum. É impressionante. Radial, né? Uhum. Radial, total. Tudo é pelo círculo, né? Então, Uhum. né? Então E assim, é a quando partir vocês daí que falam tudo sobre nasce, cálculo do né? sincronotron, eu fico assim, gente, isso deve E ser. No momento eu pensei, isso deve ser difícil. Mas aí depois eu começo a olhar e vejo assim, não, eu acho que não é tão difícil, eu acho que é pegar o jeito, entender como funciona e ir. Porque até a exposição dele é muito bonita. Eu acho muito bonito aquilo. Aquilo é uma obra de arte. Né? uhum. Uhum. E É muito legal. E uma coisa legal que tu falou sobre a questão da gente viver, né? De querer viver na linearidade, né? Eu tenho um filho que é autista, né? E aí o que eu vejo nele, a partir do momento que eu olhei esse desafio para mim como mãe, né, de lidar com uma uhum, criança que é diferente, né? E aí eu comecei a observar muitas coisas, né? E o que eu observo em crianças autistas e em indivíduos autistas, né? Que eles são muito multidimensionais, né? Eles estão, tipo, nossa, o campo deles é muito aberto, é muito grande, muito maior do que o nosso, talvez 3 vezes maior que o nosso. Então, eles pegam muita coisa do campo, porque eles são muito, muito multidimensionais, então, por isso que eles têm essa questão de aprender coisas que a gente, da onde que vem sim. isso, da onde que um autista consegue falar outras línguas e a língua dele ele não fala, Uau. né? Que é o caso do meu filho que fala inglês fluente desde pequeno, ele começou falando inglês e a gente nunca falou inglês com ele. Então o pega de um campo isso, né? E o que que a gente faz? O que que uma escola faz com crianças assim, Sim. né? Elas colocam as crianças numa linearidade e isso acaba com elas. Então faz que eles sejam cheios Aquilo de irrita a manias criança, de né? Eu toque, tive muito aluno autista, assim, eu vejo de que colocar as coisas em irrita. A situação, como a escola ela é construída, ela irrita demais essas pessoas. E eu vi pessoas, assim, eram crianças, né? Eu dava aula na faixa de 4 a 5 anos. Mas você via ali algumas coisas já despontando, do que uhum. aquele serzinho gosta, e do que a escola faz. Mas, assim, a escola precisa mudar para abraçar esse ser, não tentar encaixar. E isso é difícil, né? Eu, dentro do sistema, eu vi o quanto que é difícil. A gente tem um grupo, até aproveitando, eu vou te convidar para tu como educadora, eu acho que vai ser uma grande contribuição dentro desse nosso grupo, né?
Ele é um grupo ainda muito... A gente está muito ainda iniciando, né? Mas é um grupo de um projeto, uma escola 1320, né? Que para contemplar isso. Isso tem que ser ensinado na escola. Essa forma de pensar, essa forma de estudar a matemática, a geografia, a história, né? Tem que ser ensinado na escola. A gente não pode deixar as crianças sem saber disso, sem relembrar disso, né? Porque na grande realidade são eles que vão nos ensinar. Porque o meu filho me ensina a cada segundo de convivência com ele. Né? Me ensina e ele não precisa abrir a boca para me ensinar, porque a linguagem é telepática. E olha que legal, né? O quanto a gente observando e estando na presença como mãe, como professor, como tutor, como, né, do diferente, não só no autismo, como em qualquer outro tipo de deficiência, né? A gente consegue aprender muito Eu mais acho do assim que, que né, a com própria eles do que esfera ensinar. Né? Então, essa tá observação. entendendo isso. Ou a gente manda bastante gente com esse sistema já para forçar a mudança, ou não vai mudar nunca. Porque assim, tá aumentando o número. E tá errado isso? Não, eu acho que é uma forma realmente do universo de fazer assim, gente, vamos perceber onde que vocês estão errando? Porque não é colocar um número na criança e botar ela na sala de aula e vamos lá, agora vocês vão aprender isso. Não, a criança ela está vindo com uma série de experiências, com uma série, né? O que que seu filho não levou, né? De tudo isso que ele estava absorvendo no campo dele para a escola. Então, isso tem que ser aproveitado, isso tem que ser reforçado. E como que você pode fazer isso? Com a lei do tempo. Eu acho que é uma das formas que conseguiríamos estar trazendo cada vez mais essa realidade multidimensional, porque agora é isso. Quem não se adaptar a isso, né? Não sei o que vai acontecer, né? Exato. E assim, eu acho que não é nem uma questão de fazer uma escola específica, não. E sim de colocar dentro da escola que já existe. Né, de a gente chamar os dirigentes das escolas, né, os professores, tem muito professor, né, trabalhando com já inserido dentro da lei do tempo. Só que eles chegam ali na lei do tempo, tanto o nosso grupo lá da escola 1320 tem muito professor lá, né? Mas muitos deles deixaram a sala de aula porque O que aconteceu comigo. não concordam mais com a Foi o que aconteceu forma, comigo. né? Né? Não concordam mais com a forma. Então acaba se vai bater de frente com uma estrutura que é uma estrutura política dentro da escola, né? Uma estrutura de direção, não sei como é que chama isso, né? Mas que vai entrar dentro dessa estrutura, que vai encontrar pais, que vai dizer, opa, mas tá ensinando esse Entra negócio num aí pro campo meu muito filho, que delicado, troço louco muito. é esse, né? Então, assim, entra num campo muito delicado, né? Que é o campo da educação, né? Então, então assim, como que a gente conseguiria costurar isso? Olha aqui, o papo já Estamos degringolou tentando para isso, mas é porque harmonizar. é algo que é importante, né? E tá tentando, e na real é a questão da transcendência, né? E a questão, eu tô contemporizando aqui isso, porque assim, a gente não está saindo do nosso mote aqui, né? A gente está falando sobre algo que vai transcender, né? Numa oitava acima, num momento especial, que é o momento do roubo do tempo, né? Que é um momento que a gente já consegue olhar isso de uma forma um pouco mais consciente do que está acontecendo e do que aquilo que a gente está podendo fazer.
E dentro dessa questão desse grupo da escola, eu participo de outro grupo, que é um grupo que não tem nada a ver com a lei do tempo, embora se beba muito na lei do tempo, sem se saber ainda, talvez, alguém, deve ter gente ali, mas ninguém se manifesta, né? Que é um grupo de uma futurista, que se chama Lala Deselin. Ela já ganhou prêmio na ONU, tal, e ela trabalha com futuros possíveis e desejáveis. Então a gente cria futuros nesse grupo, né? E a partir dessa criação de futuros, e ele é uma criação que fica no campo, né? Então a gente se reúne lá de 2 em 2 meses num Zoom para criar futuros. Isso surgiu na pandemia, né? E uma das propostas que foi muito bonito e me parece que já está sendo realizado é numa escola no interior da Bahia, que a escola tem olha que lindo isso, tem um tablado, e esse tablado as pessoas, então é uma escola que é para todas as idades, são todas as idades juntas, tem velhinhos junto com o bebê, né? E nessa escola tem um tablado que eles dançam em cima e fazem as atividades em cima e gera energia para a escola. Aquele tablado, ele gera energia. Tem outra coisa muito legal nessa escola, que é a Biblioteca Viva. A Biblioteca Viva é feita pelos anciões. Então, lá tem sempre os anciões da comunidade, eles estão à disposição para contar as histórias daquele lugar para as pessoas que estão ali. Quem quiser. Então, tu vai acessar direto. Eu acho que é uma coisa que se perdeu falando. muito também, né? Essa coisa do aproximar as idades. Os idosos, eles têm uma sabedoria tão grande e o legal do castelo é que você volta a passar por energias semelhantes de outras fases da vida, né? E você ter contato com isso de uma pessoa que tem muito mais experiência, o que não ensina para a criança, sabe? Hoje as crianças estão órfãs até da velhice das pessoas, não se tem mais contato, né? E o quanto de aprendizado você não consegue. Eu adoro sentar numa roda com pessoas que têm tanta experiência, porque eles vão contar história e vão contar coisas que deram certo, que não deram. É experiência de vida, né? Exato. E aí o que acontece? Existe uma troca, né? A criança ensina para o ancião ensina para a criança, porque ele está passando esse ciclo de novo, né? Tá revivendo tudo isso de novo, né? E olha só que bonito, que rico que é isso, né? E isso é uma coisa simples. A gente ia acabar com um monte de doença. Ia acabar um monte de doença. Ia acabar um monte de coisa que não precisava mais ter. Né? Uma criança seria criada totalmente diferente. A gente não ia temer mais nenhuma pandemia, porque eu acho que o que mais a pandemia prejudicou foi o emocional, né? E se a gente tivesse muito mais ligado uns aos outros, com certeza teria sido a gente tinha tirado de letra, muito melhor do que foi. A gente não tinha sofrido tanto e que vai sofrer ainda, né? Porque ainda tem muita gente ainda com o que sobrou, né? Tem muita gente. Porque são muitas sequelas, né? Que elas são da pandemia. Mas sequelas que já estavam antes aí, que afloraram e que estão aparecendo agora, né? Então, tirar esse foco se a gente conseguir tirar esse foco aí dessa sombra, dessas coisas que são desqualificadas, né? Que para a gente não deve mais tá aí no nosso campo, né? Eu acho que a gente já é
um começo de um alento, né? Então, não vejo como uma positividade tóxica ou que a gente é poliana, né? Assim, ai, tudo vai dar certo. Mas, Não, Carla, a gente, enquanto mas as estrela, a coisas gente é muito acontecem poliana, não é? porque elas têm para Eu acontecer. sinto isso, eu sinto às vezes que eu sou muito poliana. É. É preciso. Mas é Eu sinto preciso, é que preciso. uma das coisas boas é que esse ser poliana, que eu vejo que vem um pouquinho também do nosso selo, ele vai meio que se espalhando e a gente vai conseguindo trazer as pessoas para essa energia também, sabe? Eu sinto muito isso. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, eu vou muito pro otimismo, eu não sei, eu não consigo ser de outra forma. E eu acho que isso vem bem da minha própria estrutura. E esse otimismo não é nem assim, a gente nem vai nem descambar para esse negócio de positividade tóxica. Mas assim, é um otimismo de não é. É Tóxica, acreditar, não é é olhar, isso, né? ver as coisas de uma maneira diferente, né? Que é muito do nosso ser. Então, com isso, eu vejo que a gente consegue ajudar pessoas que não conseguem olhar tanto para esse lado otimista. Eu já senti muitas vezes que eu consegui ali ajudar essa mudancinha de chave ali no momento, né? E eu falo assim, tá, então não é tão ruim ser tão poliana, porque às vezes eu me questionava, eu falava assim, ué, mas você não vai olhar ali pro ladinho, né, da sombra? Eu falo assim, não, ele tá ali, eu sei que ele tá ali e tal, eu reconheço, às vezes não, às vezes tem que trabalhar, mas eu vou muito mais para esse lado de realmente, assim, tentar extrair o melhor daquela situação. Né? Eu sei que a gente sofreu muito, por exemplo, com né, esses 2 últimos anos, mas, por exemplo, foi um dos anos que eu mais aprendi na vida. Eu não consigo pensar nesses anos de maneira negativa, sabe? Então, essa questão, eu vejo assim, essa questão de ser poliana é muito forte, que ajuda também a transmutar muita coisa. Mas tu sabe que muitas pessoas têm a mesma percepção, a mesma tua percepção. Muitas pessoas, a maioria das pessoas. Por quê? Mas ó, muita gente tem e tem vergonha de reconhecer, de assumir, porque tem medo de ser cancelada. Ah, como? Morreu um monte de gente e tal. Morreu? Mas o que a gente vai fazer com isso? Vai morrer junto? Acho que tudo é Não, a gente tem aprendizado, né? que Qualquer tirar um sofrimento é aprendizado aprendizado. daquilo. Se a gente não levar para esse lado, a gente só sofre de graça. E aí teve, a gente teve a oportunidade de aprender. Será, agora a pergunta, será que todos nós aprendemos? Porque quem esconde esse lado, quem tem vergonha de assumir que durante esse tempo, mesmo que tenha perdido alguém, aprendeu, né? Mesmo que tenha trabalhado no front lá, aprendeu. Cada um deu o que pôde naquele momento, né? E para algumas pessoas é olhar para aquilo com os olhos do amor, não com os olhos do medo. Porque quem olhou para aquilo com os olhos do amor fez um grande serviço para a humanidade. Porque se todo mundo tivesse entrado no medo, aí a coisa tinha piorado muito mais, né? Então, assim, a ciência olhou com os olhos do amor, porque ela achou uma solução, né? Mas essa solução veio da ciência, que foi uma vacina, né? Mas também veio muito das pessoas que estavam vibrando para aquilo acontecer, né? Então, assim, eu acho que todo mundo deu sua contribuição nesse momento. E foi um momento de chegar, opa, o que está acontecendo? Vamos olhar para isso aqui de uma forma diferente, porque a coisa que está acontecendo não está legal, né? Então, é uma grande oportunidade, né? Então, as crises são grandes oportunidades para a gente, né?
de olhar alguma coisa com outros olhos. E assim, eu Mesmo. escolho Eu olhar acho que com os olhos do se não amor, for com esse olhar, a gente não né? consegue evoluir, não consegue transformar, né? O medo, ele vai te retrair, ele não vai te expandir, né? Uhum, Então, é muito melhor a gente olhar uhum, por esse viés, sabe? De estar aberto. O que que eu aprendi aqui? O que que, uhum, o que que me fez crescer enquanto pessoa? Eu ajudei, eu contribuí? Então, são perguntas que a gente tem que uhum. olhar, mas por esse lado mesmo, né? Tá certo, tem um pouco de Poliana, e o pessoal, assim, às vezes acha a Poliana meio negativa, né? Mas não, eu acredito que esse olhar é o que tem guiado a gente em tempos escuros, né? Uhum. É porque se a gente ficar todo mundo, ai, se abraçar, né, e ficar esperando aquele tsunami engolir a gente, né, vai acontecer. Então a gente precisa acolher essas pessoas que estão, às vezes, sem esperança, que são pessoas que realmente tiveram. Muita gente teve problema. Hoje no Brasil nós temos milhares de pessoas passando fome, Uhum. né? Então fazer o que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode fazer com isso, né? Tem várias formas da gente fazer, né? E já fizemos, né? Já fizemos, já demos um grande passo, né? Para acabar com isso, né? E agora é levar as coisas com elegância, com calma, olhando com os olhos do amor, né? E mesmo que a gente não tenha gostado dos últimos Sempre é, anos, né? Acho que eles sim, por foram mais que a gente necessários. quer só ser feliz, mas como que a gente vai reconhecer a felicidade se a gente não passa pelo outro lado da roda, né? Então, ressignifica aquilo, sabe? Você não precisa ficar lá, né? Mas tira aprendizado daquilo Uhum. e volta Não para a roda, porque a vida é precisa. isso, né? É cíclica, é radial. A gente uma hora vai estar para baixo, outra hora vai estar para cima. E quando a gente está em uma aldeia, isso é muito mais fácil, é que nem uma engrenagem, né? Enquanto uma tá para cima, outra tá para baixo, um vai dando a mão pro outro, né? Então, é assim que eu vejo que a gente Uhum. consegue, assim, trazer beleza para a vida, né? A gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é Uhum. trabalhar os nossos aprendizados, as nossas formas de se unir, né? E a lei do tempo tem muito disso, né? Dessa questão da união, quando a gente se une nas nossas famílias cósmicas, né? Quando a gente se une nos nossos clãs, quando a gente faz um trabalho junto, quando a gente olha para um Tzolk'in ou para um sincronário, né? Principalmente pelo Tzolk'in, a gente começa a observar que a gente passa por todas as ondas encantadas, a gente tem o nosso, né? A gente transita e a gente passa por todos os Kins, porque hoje é o Kim que é o nosso selo, mas amanhã é Lua magnética e a gente vai passar dentro do selo da estrela lá no dia Lua magnética, né? E a gente vai transitar por aquilo ali, a gente vai passar, a gente vai fazer aquele oráculo do destino que tem ali, né? Então tem tanta coisa que a gente começa a observar que a gente é fractal e que a gente faz parte de tudo sempre, né? Então existe uma questão que o ser humano sempre quer. O ser humano está aqui e ele quer pertencer. Então, a lei do tempo ela mostra para a gente esse pertencimento, porque a gente está pertencendo sempre em tudo, né? E é muito legal porque a gente pertence a tudo e não pertence a nada, por causa do desapego, e a gente olha para dentro, né? Então, assim,
é muito, é muito, como é que eu vou dizer, libertador a gente enxergar dessa forma. Só que aí, o que acontece? Às vezes, quando a gente vai passar para alguém, né, a gente não pode acordar ninguém que não queira ser acordado. Então, a gente não tem como empurrar ali, goela abaixo, o que a gente está praticando, né? Então, a gente tem que mostrar nas nossas práticas a nossa mudança, né? E assim, e assim conseguir ir mudando, tipo, fractal por fractal, né? Indo, alcançando, é um trabalho bem de formiguinha. Quando eu vim lá da Nova Terra, quando eu fiz o facilitador, né, da Lei do Tempo, eu queria saber como é que eu podia ativar Kins. Isso aí eu já contei aqui, eu vou contar para ti. Eu queria saber como é que eu ia fazer. Eu cheguei no maior gás, que eu vou fazer tal, e que eu vou fazer um zoom, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu me deparei com assim, não, mas isso tem muita gente fazendo. Ah, mas... E aí, beleza, tal, fizemos, temos um grupo, enfim. Mas a forma que eu recebi, toda vida que a gente vai lá no facilitador, a gente ganha uma bandeira da paz, né? E aí eu disse, eu tenho que expor o meu diploma. Tenho que dizer para todo mundo isso. E aí eu peguei a minha bandeira da paz e há um ano ela está na janela da minha casa, na sacada, né? E em tempos de tantas bandeiras na janela, ela despertou uma curiosidade. Ativei diversos Kins planetários só pela curiosidade da bandeira. Tem excursão na frente do meu prédio para saber que bandeira é aquela. Então, o porteiro do meu prédio, olha, tem um monte de gente que pergunta aqui que bandeira é aquela, já tentamos pesquisar, eu deixei material com ele, já ativei o Kim dele, da família. Às vezes tem gente ali embaixo que quer saber, ele chama, eu vou lá embaixo conversar. E é dessa forma, né? Por quê? E aí eu olhei, opa, essa é a forma elegante que o selo da estrela, aí mora a elegância, né? A minha forma, né? A forma de outra pessoa pode ser de outra forma, mas é algo muito sutil, né? E não foi algo que eu não botei a bandeira ali para isso, né? A bandeira foi ali porque aconteceu sincronicamente, a coisa foi acontecendo. Então, assim, acho muito. Eu gosto de contar essa história porque ela é muito sincrônica, né? Ela é muito elegante, né? Eu não preciso pegar meu livrinho e ir lá bater na tua porta, olha, não quer saber da lei do tempo? Olha. Não. E aí as pessoas olham e vê que a pessoa mudou. Mas o que tu tá fazendo? Ah, não, vamos conversar. Ah, quero saber? Ah, poxa, que legal. Então é outra forma de abordar. Ela é mais passinho de formiga? É, mas ela é mais efetiva para mim, né? Então, é a minha forma. Acho muito, para mim foi muito, Eu para mim acho é que muito legal. é mais interessante assim do seu método, né? É que ele pega as pessoas pelo lado mais infantil delas, que é o lúdico. Tá, aquela curiosidade de saber, ué, mas o que é aquele símbolo? Então você vai pelo lado mais puro, assim, né? Instigando a pessoa. Eu acho que a curiosidade acho não, né? A curiosidade ela move o mundo, né? A minha filha de 5 anos, outro dia ela viu eu com a página lá do sincronário aberto. Aí ela falou assim, o que é isso? Aí eu falei assim, como que eu vou explicar para mim de 5 anos? Aqui são vários selinhos e cada selo é uma pessoa. Aí ela, qual que é o meu? Aí já vão lá, então vamos lá, vamos abrir o seu. Então assim, eu acho que pela curiosidade, e hoje ela sabe.
Ela quis saber o dela, ela quis saber qual que é o seu, mamãe, qual que é do papai. E aí foi. E ela saiu já desenhando. Falei assim, gente do céu, olha como é simples, como qualquer criança pode aprender. E por que que a gente priva todo mundo? A gente tem que aprender com 40, 30 anos, sei lá, né? Tem gente que aprende muito mais na frente também. Então, eu acho que a gente poderia se dar esse presente, né? De ser uma sociedade que apresenta isso mais cedo para as pessoas. É com um olhar de. Uhum. E aí o legal é que, assim, num primeiro momento, quando a minha experiência, né? A minha experiência com a Lei do Tempo foi assim, ó. Lá em 2000, acho que era 2012, por aí, uma pessoa pegou e disse para mim, olha, sabe qual é o teu Kim? Eu disse assim, Kim? Aí assim, Kim? Aí eu disse assim, não sei, nunca nem ouvi falar disso. Aí eu disse, qual é o teu data de nascimento? Aí fez a conta na época. Como se fosse um reloginho, né? Naquela. Não tenho, tá aqui o meu agora. E aí eu peguei, a pessoa fez, aí me mostrou, aí eu olhei, nossa, que coisa bem engraçada isso, né? Cheio de bonequinho. E aí eu lembro que eu me Parece uma impressionei linguinha, né? com um vento. Eu disse assim, olha esse bonequinho, até tem um bonequinho aqui fazendo língua, que coisa mais estranha, que coisa engraçada e tal. E aí passou. Aí um dia uma senhora, bastante tempo depois, eu acho que foi em 2016, ela falou, tu sabe o teu Kim? Eu disse, olha, tu sabe que já me perguntaram, uma vez fizeram o cálculo, só que eu esqueci. Ela assim, então vou fazer para ti. Ela pegou, foi lá na página tal, me indicou a página, eu olhei. Quando eu entrei, eu fiquei olhando assim, meu Deus, de novo, aquele bonequinho, aquela coisa, e comecei a entrar, é muito difícil, a gente tem muita coisa para olhar aí e tal. E a nossa mente quer respostas instantâneas, né? A gente acha que aquilo ali tem que ser igual o horóscopo diário. Pô, mas o que vai me dizer só esse mantra Kim? Isso diz tudo, entendeu? Ele diz tudo. Mas o meu, como é que é? O meu tom cósmico é o tom da presença, de presença, de presença. Sim. Entendeu? Então, algo muito grandioso. Eu acho que a gente está tão desconectado quando que a gente não vê. Mas eu entrei em contato a primeira vez, foi no finalzinho de 2020, que alguém falou para mim, você vai gostar, que não sei o que lá. É um estudo que tem a sua cara. Aí eu fui lá no site que a pessoa indicou, fiz meu cálculo, não entendi. E passou a vez. Eu fui entrar em contato de novo no meio desse ano. E aí fez a total diferença. Eu acho que tem a ver também com os ciclos que a gente encontra essa informação, né? E acho que é por isso que... Exato. E aí o que aconteceu? Eu fiz esse rolê todo ali, achei difícil ir. Mas de vez em quando eu ia dar uma olhadinha lá, de vez em quando eu ia dar uma olhadinha. E aí a gente estava lá na pandemia e tal, e aí as coisas começaram a muito aparecer. Tudo que a gente já tinha visto antes, tudo que a gente já tinha se conectado antes, as coisas começaram a aparecer de novo, né? E aí eu encontrei lá duas jovens, muito jovens, e eu fiquei, uau, o que é isso? Eu quero saber mais sobre isso. E aí sim, me conectei mais e fui, né? E tô aí, né? Tô aí, quero me conectar cada vez mais. Na real, a Lei do Tempo é uma forma, né? Um oráculo vivo, né? Viver de maneira. Eu acho que é receber um computador novo, porque do jeito que vai mudando. É deixar. Exato. Então, assim, a gente deixa muita coisa de lado.
vê que não precisa de tanta coisa, a gente não precisa se apegar a padrões, a dogmas, a coisas materiais, e, né? Começa a ver que tudo que contaram pra gente não é bem assim, né? Sim. E é todo dia, é vivendo cada dia, né? É vivendo, é colocando dentro da vida mesmo, né? Eu acho que a gente não precisa nem se esforçar, sabe? Eu acho que quando a gente não tem, assim, não entende, não tenta entender mais, e você parece que aquilo vai entrando até melhor na gente, vai fazendo muito mais sentido. Eu sinto que foi assim, por isso que acho que a segunda vez é sempre aquela que a gente tem mais abertura, porque a gente já teve o primeiro impacto lá, né? E na segunda vez parece que é para acontecer mesmo, né? Vendo o seu relato, vendo o meu relato, porque é aí que você vê que não é para tentar entender. Vai ler o que você tem do seu Kim, que é a ponta do iceberg, né? A hora que você vai ver, o selo é bem a pontinha, né? Mas precisa dessa ponta para você encontrar o iceberg. Aí a gente começa a achar muito louco aquilo ali, mas aí quando tu vai, aí tu não consegue, aí tu é muito louco, aí tu vai, já consegue digerir aquilo, colocando dentro da tua vida aquilo, aí tu vai partir para um próximo estágio, que é fazer as leituras dos livros, né? E aí tu olha e diz, uau, eu que achava que eu achava impressionante, que assim, a partir do momento que a minha filha chegou aqui, já tá mexendo comigo. A partir do momento que você, nossa, fala assim, essa informação entrou em um lugar em mim que fez sentido e vamos lá. Vamos só surfar, né? Eu acho muito legal esse termo que o José Arguelles fala, né? Do surfar, né, nessas ondas e na própria informação. Porque eu vejo que é uma habilidade que você vai adquirindo, né? Exato. Vamos, amor. Querida, oi! Chegou uma criança aqui, um cachorro galáctico, né, amor? Cachorro Eu pergunto galáctico. o Kim dela. Então agora deixa Lindo! o macaco azul, tá bom. Uau! Vai lá com o papai. É, Ela gosta do macaco azul. são melhores amigos, né? Eu tava Nossos vendo. melhores... E é o nosso. Ah, agora eu não lembro os termos, mas é o nosso positivo, né? Análogo, isso. E o dela é como se fosse um poder oculto do Kim dela. E eu acho muito engraçado, porque a gente, apesar de ser dois selos que não tem, né, o cachorro e a estrela, mas eu vejo que a gente se casa ali, no poder oculto dela com o meu análogo. Porque junto as duas é só macaquice mesmo, sabe? É aquela graça do macaco. Não, tem muitas sincronicidades, né? O meu filho é caminhante do céu, o nosso culto. Quando eu comecei, eu fiz até a harmônica, o cálculo da harmônica, e a harmônica do meu marido comigo deu o cachorro branco. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu fui ver naquilo e falei assim, não é possível tanta sincronicidade. Então, assim, é uma coisa que você vai vendo que é aquela linha que eu falei pra você que vai costurando os retalhos, sabe? E você vai vendo muito mais sentido em coisas que você fala assim, tá bom, é assim, não, mas ali ganha um significado diferente. Ai, que lindo. Exato. Exato. Querida. Opa, viraria a noite. Aqui bastante tempo. Mas eu sei que o teu tempo é precioso, sei que chegou a tua menina aí, tu tens que dar atenção para ela. Gostaria de agradecer imensamente. Parabéns para nós e para festejar aniversário, parabéns para nós, né? Eu vou só
ativar o comentário aqui para ver se tem mais alguém se tem alguém que quer deixar algum comentário, tá? Então, aproveitando, agradecendo todo mundo que passou, as pessoas que estão aqui nesse momento online, as pessoas que vão, né, ver depois, em outros agora, né? E é sempre a informação tem que chegar na hora que tem que chegar e tudo é perfeito, né? Então, eu que agradeço. Muito obrigada, Carla. Foi muito bom te conhecer assim mais de pertinho, né? E vi tantas histórias, foi muito, muito enriquecedor. Muito, muito obrigada. Até. Então, beijo. Até a próxima onda. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.